título a essa mensagem: a fé como caminho da justificação. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 2, versículo 4, dê um pulinho. Capítulo 2, versículo 4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Dê mais um pulinho lá para o capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente, ao mestre de cântico para instrumentos de cordas. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por tão maravilhosa graça revelada a nós, através da sua preciosa e magnífica palavra. Senhor, que nessa noite, nesse momento, o teu Santo Espírito possa falar conosco. Pai, tira de nós toda distração, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que de alguma forma tenta furtar, ó Deus, a nossa atenção. E possamos estar, ó Deus, atentos, possamos estar apercebidos, possamos estar, ó Deus, com o coração disposto, Deus, e preparado para ouvir a Tua voz. Mas, ó Deus, que no nome de Jesus a Tua palavra em nós, ela venha frutificar, Deus, que a Tua palavra em nós venha, ó Deus, servir como mudança. Mudança muitas vezes de caráter, muitas vezes mudança, ó Pai, na nossa personalidade. Que a Tua palavra nos ensine, Deus, a sermos como o Senhor é. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o objetivo dessa mensagem hoje é mostrar que a revelação da justiça de Deus através da fé não é fruto da nossa capacidade intelectiva de crer em Deus, mas sim a própria manifestação e revelação do Espírito Santo na nossa vida. Isso nos faz perceber então que o mundo através da compreensão de Jesus, o Cristo como Salvador, Redentor do homem, que nos retira da condição fétida para uma condição de co-herdeiro com Ele, condição de co-herdeiro com Cristo, perante Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que o objetivo dessa mensagem é que possamos perceber duas coisas. Possamos hoje sair daqui com duas certezas na nossa vida. A primeira delas é que até mesmo a nossa fé, até mesmo a fé que há em nós, ela não é fruto da nossa capacidade de crer em Deus. Até mesmo a nossa fé não depende de nós. Depende única e exclusivamente de Deus em nós. Então, se você quer sair com uma certeza hoje, é que a fé que você tem em Deus, ela é fruto da obra do Espírito Santo na sua vida. A obra que te redimiu, a obra que te restaurou, a obra que te livrou do pecado, a obra que te curou e a obra que trouxe sobre a tua vida a salvação. Fruto dessa obra completa, você tem fé em Deus. Segundo ponto, é que temos fé em Deus porque Deus assim quer que tenhamos fé nele. E passando desse pressuposto, quando de fato enxergamos em nossa vida fé em Deus como fruto da manifestação do Espírito Santo em nós, a nossa vida e a nossa caminhada diária, ela começa a sofrer mudanças. E aí nós começamos a enxergar o nosso dia a dia, nós começamos a enxergar a nossa vida
nós começamos a enxergar situações das mais complexas ou das mais simples, como um levantar e um deitar, como fruto do agir de Deus em nós. Em resumo, resumindo a mensagem de hoje, temos fé porque Deus e o Espírito Santo de Deus agiu em nós e assim quis que nós tenhamos fé. E por conta disso, partindo da fé em Deus, começamos a enxergar a vida não com os nossos olhos, mas sim com os olhos de Deus, através da fé. Como isso então se aplica e como isso é tão contemporâneo e se aplica à mensagem do profeta Abacuque? Eu vou fazer aqui uma breve explanação sobre a história de Abacuque, sobre o contexto em que Abacuque estava inserido, e ao longo dessa exposição nós vamos perceber, queridos, e o que, na verdade, até antecipando por esses três segmentos de leitura, nós já conseguimos perceber a grande mudança que acontece na vida de Abacuque. Em 3 capítulos nós temos 3 mudanças radicais na vida de Abacuque. A nossa leitura começou lá no capítulo 1, com Abacuque fazendo uma exclamação e uma indagação a Deus. Nós vemos quase que um profeta revoltado, se assim a gente pode dizer. Ele se questionando, ele falando com Deus, revoltado, né? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência. Você imagina Abacuque falando com Deus. Abacuque está quase pegando Deus pela gola da camisa, sacudindo Deus. Que negócio é esse? E aí, pela nossa leitura, nós já percebemos que há uma mudança que acontece na vida de Abacuque, há uma mudança que acontece na percepção de Abacuque, da percepção desse profeta. Logo após, no capítulo 2, ele já faz uma afirmação magnífica, queridos, uma afirmação que serviu de base para a reforma cristã. Ele conclui: olha, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aí ele termina a sua mensagem trazendo uma explanação magnífica, dizendo que ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ainda que não haja gado no campo, ainda que não haja ovelha no aprisco, eu todavia me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Olha só, em 3 capítulos a grande mudança. Aquele profeta que estava gritando violência, aquele profeta que estava altivo diante de Deus, aquele profeta que estava quase questionando Deus, botando Deus contra a parede, ele termina a sua mensagem dizendo que ainda que tudo isso aconteça, ainda que todas essas situações aconteçam, eu todavia me alegro em Deus. E aí hoje o objetivo é exatamente pegar esse tudo isso. O que é esse tudo isso, né, que o profeta Abacuque está falando? O que é esse contexto que o profeta Abacuque está relatando? Vamos então entender um pouquinho da história de Israel. A leitura de Abacuque ocorre nos finais do tempo de Judá, ou seja, do Reino do Sul. Judá está à beira do abismo, porque retardou o tempo do seu arrependimento. Nós sabemos que logo após a morte de Salomão, nós temos uma divisão do reino, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era o reino de Judá e o reino do norte, o reino de Israel. Só que antes do reino do sul, antes do reino de Judá ser levado cativo pelos caldeus, o reino do norte já havia sido levado pelo povo assírio. O reino do norte, o reino de Israel, né, a província de Samaria já havia sido levada cativa pelo povo assírio, pelo império assírio, que à época era o império que dominava a região, que dominava aquele contexto do Oriente Médio. Só que o reino de Judá enxerga o seu irmão, né, enxerga o reino do norte sendo levado cativo. Por quê? Porque era um reino promíscuo, era um reino marcado por idolatria. Então o reino de Judá, que estava ao sul, ele vê o reino do norte sendo levado cativo pelo povo assírio, vê que o povo estava sendo levado embora, mas ainda assim, o reino do sul, o reino de Judá, ele não se arrepende do seu pecado. Só que voltando um pouquinho antes desse exílio, esse êxodo, esse aprisionamento do reino do sul, é interessante porque o reino do sul ele passou por uma reforma. Ele passou por uma grande revolução na sua crença, uma grande revolução no seu modo de crer, uma grande revolução no culto a Deus. Isso aconteceu lá com Josias, com o rei Josias.
Durante o reinado do rei Josias, nós podemos perceber na Bíblia, na palavra de Deus, que o reino do sul ele sofre uma grande mudança. O povo vinha de uma história de idolatria, mas o reino de Josias é um reino em que há o retorno à adoração essencial a Deus, em que há essa preocupação em adorar a Deus de maneira correta, em extirpar do meio do povo a adoração a ídolos, o culto a ídolos, e adorar tão somente a um único Deus. Então, acontece uma grande reforma no reino de Judá, implementada pelo rei Josias. Só que a Bíblia nos conta que logo após o reinado de Josias, quando seu filho assume o trono, o seu filho, o filho de Josias, era um grande corrupto, era um rei idólatra. Então a reforma que o seu pai Josias havia implementado começa a ruir. E a história do reinado do sul, a história de Judá é essa. É um povo que viu, que passou por uma reforma, mas essa reforma não foi nas raízes. Essa reforma ela começa a se perder ao longo do tempo. E aí então Judá começa a enxergar o reino do norte sendo levado pelo povo assírio, sendo levado cativo. E era a oportunidade ideal, queridos, para o reino do sul, Judá, se arrepender do seu pecado. Era a oportunidade ideal para gerar arrependimento no meio do povo. Mas ainda assim o que nós percebemos é que o povo, aquela população não se arrepende. Então, o reino de Judá começa a caminhar nos corredores do juízo de Deus. E a história nos diz, logo depois Nabucodonosor, ele sitia a cidade de Jerusalém e durante três intentonas, durante 3 ataques contra o reinado de Judá, ele de fato consegue levar o povo exilado para a Babilônia. Então nós percebemos que por mais que esse cenário do reino de Judá seja um cenário marcado por corrupção, seja um cenário marcado por idolatria, ainda assim, diante disso, Deus derrama juízo sobre si. Só que nós vamos perceber, queridos, que há um grande ponto teológico de cuidado que nós devemos ter. Porque se nós pudéssemos destacar um grande erro que havia no povo, um grande erro teológico que havia implementado ali no meio daquele povo, era exatamente a teologia que era pregada, era exatamente o ensino que era pregado para o povo. Porque o povo se achava super poderoso. O povo ouviu e cresceu ouvindo, dizendo que eles eram imbatíveis, dizendo que nada poderia contra eles. O povo cresceu ouvindo que Deus, que tirou do Egito, jamais os abandonaria. E por conta disso gerou-se uma grande ideia no meio do povo de que poderia pecar à vontade, porque Deus sempre estaria disposto a livrar o povo. Essa teologia começou a ser implementada no meio do povo, de que Deus estava sempre atento, de que Deus estava sempre ali, pronto, para quando o povo se arrependesse, o juízo ser retirado. Então o povo pecava à vontade, porque sabia, ou pelo menos pensava, que diante de ataques externos, Deus protegeria o povo. Uma falsa teologia que era pregada, uma falsa teologia que levou o povo a um colapso. Diante desse cenário, nós podemos então perceber, queridos, que Abacuque, e é interessante, abrindo aqui uma ressalva, não há muitos relatos sobre quem era Abacuque, sobre a origem da sua família, sobre a sua origem socioeconômica, sobre a sua inserção na sociedade. A Bíblia não nos traz essas referências. Há de fato alguns estudos externos, mas que não estão precisamente na Bíblia. Só que é interessante que o nome Abacuque significa abraço. E aí Jerônimo, quando foi converter a Bíblia da sua linguagem original para o latim, na chamada Vulgata, ele pega o termo abraço e ele traz abraço como se fosse aquele abraço de guerra, de o profeta contra Deus abraçando o povo.
Só que Lutero, quando vai olhar para o nome de Abacuque, né, esse nome abraço, o que traz-se como semântico, o que traz-se como significado, é que esse abraço não é um abraço de embate, não é um abraço de guerra, mas é um abraço de fato fraternal, um abraço de amor, né? O profeta que abraça o povo, o profeta que abraça as coisas de Deus. É interessante então que o contexto e a inserção de Abacuque ocorre exatamente nesse período histórico de Israel, quando o reino do norte já havia sido tomado pelo povo assírio. 3 grandes impérios haviam na época: o império da Síria, o império do Egito, e já começava a surgir o império dos caldeus, o império da Babilônia. Só que de 612 a.C. a 609 a.C. nós temos uma grande revolução sociopolítica naquela região, porque o império assírio, até então dominador, ele rui, ele cai, ele é destruído pelo império babilônico. Então o império do Egito, enxergando essa situação sociopolítica que se formava, começa a preparar os seus exércitos. Salvo engano, era o faraó Neco, né, na batalha dos... eu anotei aqui, alguém... esqueci o nome da batalha que ficou conhecida, não sei se eu anotei. É uma batalha até de certa forma. Batalha Carquemes. A grande batalha Carquemes, nós temos o Egito vindo de encontro ao império da Babilônia. Então de 612 a 609 a.C., nós temos uma grande reformulação sociopolítica acontecendo na região. O império assírio, que até então era o grande dominador, rui. O império do Egito vai contra o império babilônico e é destruído. Então o império babilônico começa a tomar toda a região e leva cativo o povo de Judá. É esse o contexto em que Abacuque estava inserido. Abacuque então ele começa a olhar para o seu povo. Abacuque começa a olhar para a sua nação. Ele começa a olhar para a sua história. Ele começa a entender tudo o que estava acontecendo no seu entorno. Abacuque ele tinha essa percepção, essa sensibilidade de todo o contexto em que ele estava inserido. Nós não estamos falando de um profeta alienado. Nós estamos falando de um profeta talvez que hoje em dia estaria lendo Le Monde, né, o Globo, revista Piauí, mas o quê? Era um profeta que estava ciente do que estava acontecendo. Então, ele começa a questionar Deus do que estava acontecendo. Ele começa a questionar Deus sobre toda essa situação que ele estava vivendo. Ele começa a perceber, queridos, que o ímpio, um povo pagão, um povo idólatra, o povo da Babilônia, começa a tomar tudo, começa a sitiar tudo. Os 2 grandes impérios da época são ruídos. E aí ele se desespera. E é interessante que, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, durante muito tempo, levantou profetas no meio do povo. Só que quase sempre Deus levantava profetas para falar com o povo, seja para a nação, seja para estrangeiros. Tanto que lá, por exemplo, Deus levanta Obadias para profetizar sobre a queda de Edom. Deus levanta Naum para profetizar sobre a queda da Assíria. Deus levanta Amós para profetizar contra as nações ao redor de Jerusalém e de Judá. Deus levanta Isaías para profetizar contra as nações ao redor de Jerusalém e contra Jerusalém. Só que o interessante é que Abacuque ele foge um pouquinho da regra. Porque Abacuque ele é levantado profeta não para falar às nações. Se nós lermos esse livro tão pequeno, de 3 capítulos apenas, nós vamos perceber que Abacuque é um profeta que não fala para o povo, ele fala para Deus. Talvez se fôssemos hoje distinguir entre profetas e sacerdotes, nós poderemos enquadrar mais Abacuque como um profeta sacerdote. Ele fala tendo como interlocutor direto Deus. Então ele começa a sua narrativa, ele começa o seu livro, diante desse desespero, diante dessa constatação de que o povo estava findando, de que o fim estava próximo, de que o cativeiro estava chegando perto. Talvez você não saiba, mas está na palavra de Deus as 3 artimanhas que Nabucodonosor usa para
tomar Judá, a primeira, ele cerca Judá. Ele impede que todo tipo de alimento e de mantimento chegue até Judá. E a palavra de Deus diz que isso gerou tamanha fome no povo, que as pessoas começaram a comer carne humana. Enquanto muitos morriam de inanição, de fome, as pessoas sobreviventes pegavam a carne humana para comer porque não havia mantimentos. Primeira coisa que Nabucodonosor faz é cercar Judá. E o povo começa a passar fome. Logo depois, ele sitia Judá, leva os seus nobres, tanto que é nesse contexto que Daniel é levado para a Babilônia, né? E Nabucodonosor leva os utensílios do templo. E aí na terceira intentona, Nabucodonosor invade, destrói o templo de Salomão e derriba os muros de Judá. Então Abacuque está inserido ali, nesse contexto, olhando tudo que está acontecendo. Queridos, nós não podemos ser hipócritas e condenar Abacuque por isso. Nós não podemos ser hipócritas e olhar essa primeira mensagem do versículo 1 ao versículo 4 e falar, e achar que absurdo. Como é que o profeta fala essa coisa para Deus aí? Olha só, até quando, Senhor, eu clamarei a Ti, Tu não me escutarás? O que ele está falando é o que? Deus, eu falo com o Senhor e parece que o Senhor está de ouvido tapado. Parece que o Senhor não quer me ouvir mais. E ele grita violência, ele quase chama Deus de violento. Só que nós não podemos achar isso quase que está repreendido no nome de Jesus esse negócio. Porque muitas vezes nós somos assim. Quando eu falei que a mensagem de Abacuque, ela se insere no nosso contexto atual, queridos, é porque de fato isso é uma verdade. Porque eu, inclusive essa semana, me peguei assim. A gente ouve os noticiários, a gente vê as notícias aí diariamente e vê o que está acontecendo, por exemplo, no nosso país. Vemos a quantidade de corrupção que há no nosso meio. Vemos a quantidade de violência que há no nosso meio. São tantas situações, queridos, que parece que a gente está como Abacuque, enxergando a Babilônia vindo de encontro, vindo para atingir, para levar cativo o povo. A gente começa a ouvir algumas mensagens e aquilo parece que vai tomando o nosso coração, que a gente começa a falar, Deus, como assim? Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Que injustiça é essa? A gente quase acusa Deus de injusto. Só que é interessante que Deus, ele começa a mostrar para Abacuque. E aí que está o ponto, queridos. Talvez o que mais tenha doído em Abacuque não foi o silêncio de Deus. Foi quando Deus resolveu falar com ele. Porque se você ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2, você vai perceber que depois de Abacuque questionar e confrontar Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Nós percebemos que Deus vira para Abacuque e fala assim, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque eu quero que aconteça. O que Deus está falando para esse profeta é, sabe por que a Babilônia está vindo contra Judá? Sabe por que a Babilônia está vindo para sitiar Judá? Não é pelo poder bélico que ela tem, não é pelo poderio de expansão e dominação de exércitos que ela possui, não é pela sua capacidade de embate, de guerra. A Babilônia está vindo contra Judá e vai levar cativo o povo porque eu quero. Por isso que talvez o que mais tenha doído no profeta não tenha sido o silêncio de Deus, mas sim quando Deus de fato resolveu falar com o profeta. Só que o mais interessante, queridos, é que isso não causa revolta em Abacuque. Quando Deus começa a mostrar para o profeta que tudo aquilo que estava acontecendo era tão somente fruto do exercício da soberania de Deus, o profeta começa a entender e dar essa manifestação de fé. Ele vira e conclui que o ímpio ele vai perecer,
E o justo, ele vai viver pela fé. Eu estou tentando te situar para os dias de hoje. Talvez a gente olhe para tudo aquilo que está no nosso redor. Talvez a gente olhe para os nossos amigos. Talvez a gente olhe para os nossos familiares. Talvez a gente olhe para o nosso contexto político, para o nosso contexto econômico, né? A gente enxergue que o mundo ele é muito fantasioso. Declarações de direitos são propagadas entre as nações. Só que estudos indicam que o dinheiro ele é muito mais gasto na guerra do que na saúde. O dinheiro ele é muito mais gasto, salvo engano, 60% do PIB dos Estados Unidos é gasto com guerra, com armamento, com pesquisas bélicas. E pouco é gasto com educação, com saúde, com saneamento básico. Talvez a gente olhe tudo isso e comece a se questionar: Deus, será que o Senhor tapou os olhos para a humanidade? Talvez, queridos, a gente olhe, como eu me coloco nisso, como muitas vezes eu já me peguei fazendo isso. Olhe para a história e veja a expansão imperialista dos Estados Unidos sobre a África. E a gente enxergue, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais. Salvo engano, tem um autor que disse que desde a tomada da Bastilha, na França, nunca o mundo ficou sem guerra. Até os dias de hoje. Nunca duas nações deixaram de guerrear uma com as outras. Talvez a gente olhe esse contexto, queridos, e o nosso coração se alarme. Talvez a gente olhe até mesmo, muitas vezes, o ímpio, vexando, ultrajando aquele que é justo, cristão. E a gente acha isso um absurdo. Talvez naturalmente, quase instintivamente, a gente olhe, por exemplo, pessoas ao nosso redor se dando bem muitas vezes no erro, na corrupção, se dando bem muitas vezes enganando o outro, puxando o tapete do colega do trabalho. Talvez a gente olhe essas situações e se revolte e fale: Deus, eu te sirvo, eu dizimo na tua casa, eu sou fiel a ti, o Senhor não me honra. Como é que pode? Eu estou sempre lá orando, jejuo, clamo a ti, estou na tua casa, sou fiel a ti, Deus. E como é que pode? O camarada mete dinheiro alheio no bolso, furta e se dá bem na vida. Como é que pode um negócio desse? Que raio de justiça é essa? Esse é o contexto do profeta Abacuque. É um contexto contemporâneo a nós. Só que é interessante, queridos, que Deus então ele se revela ao profeta dizendo que nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E quando eu digo nada foge, eu estou dizendo que nada foge. Nada. Coisa alguma, certo? Você está dizendo então que até mesmo as atrocidades, muitas vezes, que nós vemos e percebemos, decorre da vontade de Deus. Queridos, o que nós temos aqui na palavra de Deus é Deus virando para o profeta falando: olha, Judá vai ser sitiado, Judá vai ser tomada, vai ser levada ao exílio, porque eu quero que isso aconteça. Nós cremos num Deus soberano. Nós cremos num Deus que opera a sua vontade em nós e na nossa nação. Talvez isso possa te causar estranheza, né? César, o que você está dizendo? Você está dizendo que guerras acontecem pela vontade de Deus? O que eu estou dizendo, queridos, o que eu estou dizendo com tudo isso é que a vontade de Deus revelada a nós, ela é tão maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que Deus permite essas situações para que de fato possamos afirmar que o justo viverá pela fé.
Sabe por quê? Eu vou pontuar alguns aspectos da teologia de Abacuque. Já estou terminando, você vai compreender um pouco melhor. O início do livro, capítulo 1, reflete o peso dos questionamentos do profeta e sobre a realidade enfrentada por Judá. No capítulo 2, o profeta começa a retratar a visão que Deus estava dando a ele, para que todos pudessem ver. A grande mensagem é que o ímpio vai perecer, mas o justo vai viver pela fé. Depois que ele entende que o justo vai viver pela fé, ele começa a cantar, de maneira que o livro começa com um choro, mas termina com um cântico. O livro então começa com a perplexidade do profeta e termina com a certeza de que as circunstâncias não são relevantes. É interessante que as circunstâncias, queridos, na vida de Abacuque não mudaram. As circunstâncias que ele enfrentou no capítulo 1 para as circunstâncias que ele enfrentou no capítulo 3 do livro são exatamente as mesmas. Então o que mudou na vida de Abacuque? O que foi essa grande mudança na vida do profeta? Foi ele perceber, queridos, que talvez o império dos caldeus estava vencendo. Que talvez outros impérios surgiriam. Mas que a sentença do justo, do ímpio é certa. O ímpio vai perecer. E o justo vai viver pela fé. A vontade de Deus revelada a nós, queridos. A soberania de Deus revelada a nós nos permite concluir que talvez de fato até haja tantas atrocidades, tantas corrupções, mas que a sentença do ímpio, a sentença de tudo isso já é certa. O grande juiz da eternidade já prolatou a sua sentença condenatória quanto o ímpio. Vai perecer. Ponto. Talvez no direito a gente diria isto posto, né? Condena o réu, condena o ímpio a perecer eternamente, mas condena o justo a viver na minha glória eterna, a viver na minha eternidade. É esse o grande ensinamento que o profeta nos traz. Que as circunstâncias, elas servem para nos ensinar. As circunstâncias e aquilo que nós vivemos, por mais nefasto que possa parecer, servem para nos ensinar que a nossa justiça em Deus não depende de nós, mas depende da fé. Não a fé que nós temos, mas a fé que Deus faz com que tenhamos. A grande manifestação da reforma do capítulo 2, versículo 4 é exatamente isso. Sola fide, só a fé salva. A fé justifica o homem, mas não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós temos capacidade de fazer, não por aquilo que nós somos, mas aquilo pelo que Deus faz e quer em nós. É isso que nos justifica. A vontade de Deus, o amor suficiente de Deus, o sacrifício perfeito de Deus. E aí nós percebemos que talvez impérios surjam. Lá em Daniel nós temos a grande profecia contra aquela estátua, né, o sonho de Nabucodonosor, que a cabeça era de ouro, né? Acho que o tórax era de prata, me ajudem aí. O tórax e os braços eram de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Está falando o que, queridos? A cabeça de ouro era o reino da Babilônia. O tórax e os braços, o reino dos Medo-Persas. O quadril de bronze era o reino, salvo engano, do Império Grego. E as pernas de ferro eram o reino de Roma. A palavra de Deus diz que uma pedra veio contra
aquela estátua destruiu. Todos os impérios se perderam. O ímpio perecerá, mas o reino de Deus, o justo, viverá para sempre. Essa é a promessa que está sobre a nossa vida. Essa é a promessa que está depositada sobre nós. É a vontade de Deus em nós. Sérgio, mas está tudo errado, cara. Olha o que está acontecendo. O mundo parece estar de cabeça para baixo. Se Abacuque estivesse nos dias de hoje, ele ia virar e falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A mensagem de Abacuque não ia mudar nos dias de hoje. Que possamos ser como esse profeta. Olhar que talvez tudo ao nosso redor esteja errado. É o ímpio se dando bem, é o corrupto tendo paraíso fiscal, é o trabalhador fiel a Deus que está lá, que dá o seu sacrifício. Às vezes o cara não está trocando o almoço para comer a janta. E a gente olha essa situação e fala assim: Deus, mas o que é isso que está acontecendo? Que a gente tenha a certeza diária em nós de que o reino de Deus ele já foi constituído. Que as promessas de Deus para nós, elas já foram cumpridas. Elas não vão se cumprir, elas já foram cumpridas. De que a nossa certeza, queridos, é que tudo isso aqui um dia vai passar. Tudo vai passar. Tudo. E que a gente seja assim. Deus, pode estar tudo errado. Pode estar tudo andando de cabeça para baixo. Deus, pode cessar os gados no campo. Mas eu me alegro em Ti, porque eu tenho a certeza da minha salvação. A fé tem que motivar a nossa vida. E aí, queridos, quando nós começamos a olhar a vida diária, o nosso dia a dia, com as lentes da fé, nós começamos a perceber que vamos passar problemas, que vamos enfrentar dificuldades, que vamos muitas vezes ficar com vontade de se esconder, de ficar, sabe, escondidinho lá no nosso canto, no nosso exílio. Você não quer falar com ninguém hoje. Mas que a nossa esperança, ela não está no hoje. A nossa esperança não está no presente. A nossa esperança não está no palpável, no concreto. A nossa esperança está na glória eterna. E é isso que tem que pautar a nossa vida. Amém? Que isso possa trazer motivação à sua vida, queridos. Que isso possa te trazer esperança. Não a esperança de que você vai sair por aquelas portas agora e vai desbravar o mundo e ser o maior vitorioso de todos os tempos. Que você vai sair daqui e botar a medalha das Olimpíadas sem disputar uma corrida. Você possa sair daqui tendo a certeza da tua salvação. A certeza da concretização da vontade de Deus na tua vida. Queria te propor um desafio. Você vai fechar os seus olhos, vai botar a mão sobre o seu peito. E você vai repetir após mim assim. Diga: Deus, eu tenho a certeza hoje de que tudo o que acontece comigo, o que acontece na minha vida, acontece na minha família,
no meu trabalho, nos meus estudos, em tudo, é fruto da tua vontade e serve para me trazer ensinamento de que a minha esperança não tem que estar em vencer aqui na terra, mas em estar contigo na eternidade. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza.